Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Agora a gente vai para a parte número 13, onde a gente vai ver os dois últimos capítulos, que a gente fecha o capítulo número 10, né? Agora a gente vai começar então pelo capítulo 10.6, as hierarquias do trono da geração. Já deixando aqui, preparando vocês, esse é um capítulo um pouco mais denso, tá? A gente vai ver no final, principalmente no capítulo 10.7, que vai ter umas questões de gráfico aqui, a gente vai ver a questão da tela faturada e tal. Então é um capítulo um pouco mais denso, tá? Vou fazer o meu melhor aqui para a gente estudar junto, tá? Mas já preparando o psicológico de vocês. Então, ó, aqui vai ter um gráfico aqui, eu vou comentar com vocês, que ele vai botar dentro da... Lembrando, as hierarquias do trono da geração. Então, de Deus, que está no top da hierarquia, óbvio, né? Nosso Criador de todo o universo, de tudo. E aí ele vai descendo dentro dessa hierarquia, entende? Que vai ser esse carinha aqui, ó. Então, tu vê, nós começamos aqui, ó, com Deus, e nós vamos descendo, ó, trono a trono, até chegar no final, tá? Esse vídeo aqui vai ficar um pouco... O outro já teve gráficos, esse aqui vai ter mais. Eu sei que para vocês aparece espelhado aí, porque a maneira como eu filmo, tá? Mas, de novo, tô fazendo o melhor que eu consigo, tá, gente? Sei que tá longe de ser o ideal, assim, mas vamos focar aqui, pelo menos tem a imagem para vocês conseguirem... Qualquer coisa, pausa o vídeo, né, para conseguir ver a imagem. E aí vamos estudando aqui na fala aqui que pra gente ver. Então, começamos em Deus. Depois de Deus, nós vamos para o trono gerador do fator. Depois nós vamos para o trono gerador de essência. Depois nós vamos para o trono gerador de elemento. Aí nós vamos para o outro trono, que é o trono gerador de energias. Aí nós vamos para o trono irradiador das qualidades divinas, chamado como orixá natural. Aí nós vamos para o trono qualificador das qualidades divinas, entende? Orixá individualizado. Vamos para o trono aplicador das qualidades divinas, que é o orixá de ligação, também chamado de orixá de ligação. Os outros tronos geradores ali eu não comentei, mas o trono gerador fatoral, vai ser um orixá fatoral. Assim, o trono gerador de essência, o orixá de essência. Essencial, né? E o último nível são os seres. Né? Então a gente está no último nível aqui. Né? Ó. E aí, ó, fica claro para nós que a gente tem 7 níveis vibratórios ou graus hierárquicos, né? Numa linha reta até chegar a gente, né? Então a gente já vê aqui de novo 7. Aí aqui ele vai dar um resuminho bem breve cada um desses níveis aqui, tá? Então, por exemplo, ó, o trono gerador de fator divino é virginal porque gera e é em si mesmo uma qualidade de Deus, emanando-a continuamente por meio de uma onda fatorada que alcança toda a criação. A gente já viu lá atrás nos fatores, né? A gente inclusive viu o significado de fator, então isso aqui faz total sentido, porque ele vai se fatorar e vai se desmembrando e vai alcançando, e aí vai virando outra coisa que vai gerando em si mesmo, que a gente viu isso, lembra? Que essas próprias ondas vão se, às vezes, se decompondo e aí elas vão se adensando magneticamente. Se elas passam por um campo magnético, elas também podem se adensar e aí elas passam a gerar em si mesmo outras ondas, né? Aí nós temos o trono gerador da essência divina. Ele é essencial porque gera e é em si mesmo uma imanência de Deus e a emana continuamente por meio de uma onda magnetizada com uma vibração específica que alcança tudo e todos o tempo todo, né? Mas só os seres que têm o mesmo magnetismo absorverão sua essência, né? Deus é perfeito e com esta dependência dos seres os limita, senão se perderão quando deixarem seu interior, né? Aí nós temos o trono gerador de elemento, que é elemental porque depende da combinação das essências que surgem os elementos. Um trono elemental gera e irradia o elemento que é em si mesmo. Ele se irradia em onda magnética reta ou alternada, a característica passiva ou ativa, né? O trono gerador de energias, ele é energético,
porque absorve os elementos e, dependendo da combinação deles, gera um tipo de energia que irradia por meio de ondas magnéticas retas ou alternadas, de novo, passivas ou ativas, né? São tronos encantados. Trono irradiador de qualidades divinas. É um trono que gera fatores e os irradia no padrão vibratório porque estão sendo irradiadas as energias irradiadas pelos tronos energéticos, né? E o último que ele vai comentar aqui conosco é o trono qualificador de qualidades divinas, né? 2, 4, 6, isso. E o sétimo seria nós, os seres, né? São orixás individualizados porque num nível vibratório dentro de um grau de escala magnética divina, eles geram em si mesmo e irradiam de forma horizontal uma qualidade qualificadora de sua qualidade original, né? Então, a gente finalizou o capítulo 10.6. Não vou entrar aqui no mérito. Como eu falei, é um capítulo um pouco mais difícil, um pouco mais denso. Quando a gente já vai agora começar o capítulo 10.7, vocês vão ver isso, que tem alguns conceitos aqui que me parece, tá? Que tivesse uma bagagem maior de conhecimento na Umbanda, conseguiria absorver muito mais. Sabe como é quando você, por exemplo, vê uma obra e aí tem anotações de uma pessoa, por exemplo, você vai ver os cadernos de anotações de Feynman, que foi um grande físico. Você percebe que aquela anotação ali, se você tem um conhecimento que engloba em volta daquilo, aquela simples anotação vai ter um caminhão de conhecimento junto. Eu sinto que esses dois capítulos aqui é a mesma coisa. Ele vai informar algumas coisas, por isso que eu estou seguindo bastante aqui no livro, com vocês direto, não consegui fazer observações, que eu achasse que fosse completas e que, apesar que eu estou pulando algumas coisas aqui, ainda estou fazendo um apanhado, mas me mantendo mais fiel aqui para que eu consiga transmitir da melhor maneira que eu consigo. Porque, por exemplo, tu vai lendo isso daqui, tu vai entendendo a hierarquia dos tronos, que a gente já viu isso lá atrás, né? Mas aí vai gerando vários questionamentos, várias perguntas que eu sinto que eu não tenho o conhecimento para conseguir me aprofundar ainda mais e extrair ainda mais conhecimento do que está aqui. Porque ele está, às vezes, muito objetivo. Tipo assim, trono essencial elemental aqui, ponto. Tá, entendi. Ele vai emanar as energias que vão criando os elementos, que vão se combinando. Tá, e como é que isso funciona? E vai até que escala, até chegar no próximo trono. E como é que isso impacta nós aqui, por exemplo? Então, várias perguntas que eu não sei a resposta, tá? Eu acho que faltou esses dois capítulos. Claro, a espiritualidade sabe muito melhor do que eu, né? Como é que deve se fazer ou não. Rubens Saraceni sabe muito melhor do que eu como escrever um livro ou não. Ele que é um sacerdote de Umbanda, com obras lindíssimas, né? Essa é só mais uma delas, uma obra bem teórica dele, bem teológica mesmo, por isso o próprio nome do livro, né? Faz total sentido, doutrina e teologia de Umbanda Sagrada. Mas outras obras de romance, sim, fenomenais do autor, né? Então eu imagino que se vem nessa maneira um pouco mais encapsulada, é porque justamente não chega um momento de se aprofundar nesses temas. Apesar de que lá na frente a gente vai voltar ao tema de tronos e vamos estudar eles com mais detalhes. E aí lá na frente é bem interessante que ele vai explicar com muito mais detalhes várias coisas. Mas algumas realmente a gente não vai. Não, pelo menos eu não consegui alcançar. Mas vamos adiante, gente. E só para deixar que já estamos falando desse tema, deixar aqui registrado, quem sou eu? Eu sou um estudante de espiritualidade, universalista, tá? Eu não sou um sacerdote da Umbanda, eu não trabalho dentro de uma casa umbandista com anos de conhecimento e tudo, tá? Então eu estou aqui estudando essa obra com vocês, alinhado com o objetivo que Jesus nos pede, o nosso grande mestre, de aprendermos, de evoluirmos, tá? Mas eu não tenho pretensão alguma que isso aqui seja um curso de Umbanda, que isso daqui seja uma pedra referencial, assim, para aprender um monte. Não, a gente está estudando, uma pessoa que conhece espiritualidade, estuda espiritualidade séria há anos, mas um leigo, não sou um sacerdote de Umbanda, tá? E estou aqui estudando o livro junto com vocês, tá? Então, só para já deixar aqui pontuado isso, vai dizer, pô, mas tá estudando a obra e tem coisas aqui que para mim é muito novo. A gente vai ver mais para frente. Até o próprio Rubens vai dizer para nós, ó, é só até aqui, daqui para frente a gente não pode falar mais nada. Né? Então, o que me leva ao entendimento
de que talvez aqui, mas por que assim foi tão conciso? É porque é para ser só isso daqui, só para a gente ter um vislumbre e entender como é que é. Mas eu não consegui alcançar. Perfeito, no futuro vai alcançar, vai vir novos conhecimentos, a gente vai expandir nossas consciências para conseguirmos entender mais. 10.7. A gente se prepara aqui, agora nós vamos aprender bastante coisa, um capítulo bem denso, tá? Mas interessante, muito interessante. Então não desliga do vídeo. 10.7, último capítulo dentro do capítulo 10, subcapítulo, né? Como surgem e como se formam as hierarquias divinas. Ó. Muitos podem pensar que entre divindades não exista uma hierarquia e que todas sejam iguais. Mas isso não é verdade e os graus são respeitadíssimos, tal como as patentes numa corporação militar. O respeito é a base da estabilidade das hierarquias e uma divindade possui sua própria faixa de atuação vibratória, na qual nenhuma outra divindade interfere, mesmo quando entra em desequilíbrio magnético, energético e vibratório, pois nesses casos quem atua são os arcanjos que atuam como equilibradores da criação. Olha que interessante, que a gente já está vendo que dentro da hierarquia isso é muito sério, não é brincadeira. A espiritualidade leva isso muito a sério e você vê que não há interferência numa com a outra, né? Então, mesmo que estejam os problemas, vai se haver uma conversa para tentar se equalizar isso, mas vai se respeitar. Então, não tem uma interação de um com o outro. E quando precisa se fazer alguma coisa, a gente vai ver agora. A gente vai começar aqui esse estudo de hierarquias pelos arcanjos. É bem interessante. E a gente vai ver a função que os arcanjos têm, né? Então, nós sabemos aqui que nós temos vários arcanjos que trabalham junto com Jesus, estão aqui amparando toda essa humanidade, como Gabriel, como Rafael, como Miguel, só para dar alguns exemplos. Nós temos o arcanjo solar, né? Então a gente vai começar agora estudando pelos arcanjos. Ó, os arcanjos formam uma classe de divindades que está espalhada por todos os universos paralelos, as dimensões, as faixas, níveis e subníveis vibratórios. Então nós já estamos vendo que temos arcanjos no universo todo. Não é uma coisa que só está existindo aqui na Terra ou na Via Láctea. Não. Vê que está em todas as dimensões. 77 dimensões. Estão atuando e agindo ali. Um arcanjo, dentro do seu grau de atuação, pode isolar toda uma dimensão, faixa, nível ou subnível vibratório. E até isolá-los dos restantes, substituindo-os por outro. Totalmente vazio, mas em perfeito equilíbrio. A gente já vai ver na sequência o que é se substituir. A gente já percebeu que, olha o poder que um arcanjo tem. Então, quando a gente sabe, por exemplo, Pedro, fica aqui a referência do excelente canal Espiritualidade com Pedro Augusto, em diversas palestras, já o Pedro já comentou, que se quisesse, Miguel, por exemplo, quisesse, ele descia nos umbrais, magneticamente arrastava todos aqueles espíritos e levava embora. Para ele seria moleza. Por que ele não faz isso? Porque não é isso que Deus quer. Não é esse o objetivo. Se aqueles espíritos estão nos umbrais, estão lá para aprenderem, para se expurgarem, para gastarem toda aquela energia, tudo aquilo ali para aprender e continuar a sua caminhada evolutiva. Então você vê, aqui Rubens Saraceni vem e nos traz o mesmo conhecimento. Então olha que interessante o poder de um arcanjo, né? E vai fazer total sentido, porque são espíritos extremamente evoluídos. Quanto mais próximos de Deus, mais conhecimento e mais poder do espírito, né? Caso uma dimensão entre em desequilíbrio e comece a afetar as outras, os arcanjos fazem de tudo para restituir seu equilíbrio vibratório, magnético e energético antes de isolá-la ou até recolhê-la à dimensão atemporal, substituindo-a por outra dimensão em perfeito equilíbrio, que exercerá as mesmas funções da que foi substituída, pois a função das dimensões é acolher seres que se habilitaram a viver nelas. Os arcanjos planetários atuam no sentido de reequilibrar uma dimensão que entrou em desarmonia. Não conseguindo, solicitam a hierarquia dos arcanjos celestiais que a isolem. A recolham a dimensão atemporal regida pelo divino trono do tempo
e a substituam por outra igual em tudo, para que as outras dimensões não sejam atingidas e também entrem em desarmonia. Então, olha que interessante. Então, é um nível de complexidade que a nossa mente, pelo menos a minha mente física aqui, não consegue compreender isso, né? Então, a gente já temos a nossa dimensão física. Nós vimos na aula passada que nós temos a dimensão espiritual, que nós temos a dimensão natural. A gente já viu nos vídeos passados, né? Que nós temos 33 dimensões diretamente ligadas aqui, que se desdobram, vão nas 77 dimensões. Então você pensa assim, gente, olha quantas dimensões. E aí você vê que dependendo do que acontecer, se a coisa desequilibrar, o arcanjo vai trabalhar, a espiritualidade da luz vai trabalhar, né, para ajudar e alcançar essas vidas e colocar, mas não resolveu. Realmente não rolou. Você vê, olha como é que é o agir de Deus, né? Você vê, não é bagunça, né? Ah, não funcionou, beleza, vou sair, vou destruir essa dimensão. Não, peraí, nós vamos colocar uma nova dimensão aqui. Como é que funciona isso? Não tenho ideia, né? E com certeza está muito longe do meu nível, que eu estou aqui encarnado num corpo denso, né? Então eu estou muito longe de estar um arcanjo. Então você vê essa troca de substituição. Então olha que interessante. A gente já viu lá atrás, a gente viu no vídeo anterior, que somente quando se tem condição de habitar os seres que Deus permite com que aqueles espíritos vão para aquela dimensão habitar. Então você vê, vai ter essa substituição, vão para a dimensão temporal, mas vai ser colocado outro em perfeita harmonia. Então olha como é que tem a coisa do equilíbrio e da harmonia de Deus e do universo, né? Sobre a dimensão atemporal, ele não vai entrar aqui no detalhe sobre isso, a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, na próxima leitura aqui, porque isso aqui eu não estou fazendo observações aqui no meu caderno, tá? Como eu comentei mais cedo. Estou fazendo a leitura integral porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender aqui, porque o capítulo é muito denso. E aí a gente vai ver essa questão da dimensão temporal, ele não vai entrar no detalhe, a gente vai ver só um tiquinho mais para frente e depois ele vai seguir os conhecimentos. Mas fica aqui a ponderação, uma obra também de Rubens Saraceni, excelente, O Cavaleiro da Estrela Guia, tá? É um livro grande, acho que mais de 600, 700 páginas, um romance bandista maravilhoso que vai relatar a encarnação e trajetória do Cavaleiro da Estrela Guia, tá? Não vou entrar no mérito aqui, não compete aqui, gente, senão a gente vai desvirtuar demais esse vídeo, a gente já vai estourar mais de meia hora, que é bastante coisa pra gente ver. Mas o que vai acontecer ali é, num determinado momento do livro, o Cavaleiro da Estrela Guia, ele vai ser chamado, né, a resgatar um espírito que está numa outra dimensão. E aí a espiritualidade ali, né, tem um pouco de receio, porque foram já tentar resgatar aquele espírito e não conseguiram voltar, pela complexidade. E ele fala assim, não, eu vou, é para fazer o bem, vou resgatar o espírito. E ele vai lá, eu não vou lembrar agora no detalhe, se eu não me engano é a mãe do espírito, que aquele espírito ficou preso lá e tal. E ele chega nessa dimensão e é justamente, eu acredito de cabeça, que é essa dimensão temporal. Porque eu lembro que a espiritualidade nos conta que quando ele vai chegar naquela dimensão, aquela dimensão não tem tempo. É como se fosse um vazio, por exemplo. E aí ele vai andando, ele tem uma espada poderosíssima, e aí ele empunha a espada porque vem espíritos para cima dele, ele vai se defender. Ele está numa dimensão difícil, os espíritos veem o poder daquela espada, uma espada de muita luz. A gente vai ver no futuro, aqui ainda, sobre essa questão de objetos mágicos e tal. Claro, olhando pelo espectro, né, pelo sentido de nós físicos aqui, então no objetos mágicos espirituais, né? Mas, e aí eles param, assim, aí tem aquele momento tenso, assim, se vai ter luta, não vai ter luta, vai ter briga, não vai ter briga, e aí aparece o chefão daquela galera. E quando aparece o chefão, eles conversam, e aí eles percebem que aquele espírito que está lá naquela dimensão é justamente o espírito dele. Entende? Tive que fazer uma pausa aqui no vídeo. E era o próprio espírito dele que está numa outra polaridade.
Então eles percebem pelos traços energéticos, ele fala, cara, você sou eu no espectro positivo e eu estou no espectro negativo, que não é mal, não é essa ideia do mal que é a mesma coisa falando. O espectro negativo, eu já vim comentando algumas partes de vídeo, a gente vai ver muito agora, daqui para frente, bastante esse conceito de positivo e negativo, não como bom e mal, né? Mas como próton e elétron e tal. E eu acredito que seja essa parte da dimensão atemporal. Ali não existia tempo, ali quem estava ali, estava ali. Entende? Vamos continuar aqui, ó. Só para deixar aqui pontuado. Não é só para deixar entender, deixar claro, tá? Eu estou entendendo isso. Do que eu li aqui e do que eu li naquela outra obra e estou tentando trazer aqui para exemplificar e ficar mais fácil a gente entender. Mas eu não tenho certeza que essa dimensão atemporal aqui é justamente aquela dimensão relatada no livro, tá? Me dá a entender que é, tá? Mas se eu tiver errado, vocês, por favor, me perdoem, porque é que eu estou só fazendo um link para, né? Aqui, como aqui ele não explica com mais detalhes, aí não dá para saber se é aquela ou não, tá? Só para deixar aqui registrado para não ensinar nada errado para vocês. Ó. Isso já aconteceu. Lembra, a gente parou ali na parte que ele está dizendo que pode ter trocas de dimensão, né? Então aqui ele vai dizer, ó, que isso já aconteceu com a dimensão humana. Muito tempo atrás e surgiu uma nova dimensão que é esta nossa atual. Então olha que interessante. Já aconteceu aqui conosco nessa dimensão. Olha que interessante. E junto com a outra dimensão foi o seu regente planetário, o demiurgo Lucifer. Aqui não é Lúcifer como a gente vê normal, tá? Aqui tá a grafia é Luci, tracinho YE de Ye, tracinho Fer, tá? Que até hoje vive isolado na dimensão atemporal, tá? Então olha que interessante, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse parágrafo. É um parágrafo que eu sinto que claramente tem muita informação aqui que eu realmente não sei, né? A gente sabe pelo contexto do que a espiritualidade vem nos ensinar que Lúcifer estava durante muito tempo aqui na Terra comandando a rebelião, né, contra Jesus. E a política dele, comandando essa humanidade e tal. Com a chegada de Jesus, se você acompanhou aqui o estudo comigo da excelente obra Revelação Cósmica, né, de John Vavilan, ele vai explicar isso ainda mais para nós. E depois no livro Carmen Compromisso ele vai aprofundar ainda mais isso. Que quando Lúcifer vê Jesus ali encarnado, fazendo aquilo, passando por aquilo ali por nós, ele desperta e fala assim, chega. E aí ele é acolhido e recolhido, né? Mas a gente também sabe, a espiritualidade nos conta, que existe um espírito evoluidíssimo, alinhado a Deus, chamado Lúcifer também. Então aqui nós temos essa nova grafia. Cris, quem é esse Lucifer? Não sei, tá? Não sei se, como ele vai dizer aqui o Demiurgo, é justamente aquele que veio aqui com a galera, lá sendo degradado porque foram rebeldes e foram adoecendo, tudo aí, chegaram aqui, ou se é um outro ainda. Não sei, tá? Eu gostaria muito de ter mais conhecimento sobre essa informação, que pô, aconteceu, não aconteceu, que momento que foi isso, mas se vê o livro, ele não vai nos dizer isso. Mas no outro capítulo ali sobre os tronos que ele colocou, isso daqui, ó. Então no futuro talvez nós vamos, com certeza, no momento oportuno a espiritualidade vai aprofundar esse conhecimento conosco. Mas por enquanto é só isso daqui. Ó, o procedimento mais comum é o isolamento da faixa vibratória horizontal ou mesmo de algum de seus níveis ou subníveis, cujos tronos regentes também são isolados e desmagnetizados, deixando de desestabilizar as outras faixas ou seus níveis ou subníveis. Mesmo reinos ou moradas naturais são isolados até que se reequilibrem, e caso isto não seja conseguido, então são envoltos numa aura, que é um campo eletromagnético fechado, e são enviados à dimensão atemporal para esgotamento energético e posterior desmagnetização. Tanto o afastamento de um reino ou morada, quanto o de uma dimensão é um processo traumático e dolorido, pois muitos seres desequilibrados serão desmagnetizados, desenergizados
e desemocionados, aqui entre aspas, né? Vai ser tirado as emoções deles. Na dimensão atemporal, cuja função cósmica atende a esta necessidade do divino Criador. Este aspecto do Criador é desconhecido dos espíritos encarnados, mas nos níveis superiores da espiritualidade é muito conhecido e temido, pois esta é a face escura do mesmo Deus gerador e criador de vidas, a qual clamamos em nossas preces e aflições. A função principal dos arcanjos é esta, e os anjos são seus auxiliares diretos, pois atuam na consciência dos seres, sempre visando a mantê-los em harmonia com a criação e em equilíbrio vibratório. Então, olha que interessante, né? Como funciona esse processo aqui? Não sei. Que com certeza é um momento de dor e sofrimento? Sim. A gente sabe, a espiritualidade nos conta que nós temos a terceira morte, né? Você pode virar um ovoide ou você pode até ser resetado completamente. Isso com certeza é um momento de dor e sofrimento, né? Então imagine, Deus te ama e vai te mandar para uma dimensão dessa daí, porque não se tem outra alternativa, que com certeza a espiritualidade vai trabalhar de N maneiras para se recuperar e se trazer esse espírito de volta, né? Esse espírito perdido retornar. Mas chega um ponto que não dá, ele vai dizer, ó, tá desestabilizando dimensões inteiras, faixas, subfaixas, né? Que ele vai dizer aqui níveis, subníveis, né? Alguma coisa tem que ser feita, porque senão a coisa degringola, a doença vai se espalhando, né? Da mesma maneira que aconteceu lá quando começou a galera se revoltar lá com a rebelião de Lúcifer, né? E aí a doença começou a se espalhar, tiveram que fechar a galera em planetas para aquela coisa não espalhar por toda a galáxia, né? Como a gente viu em uns capítulos aqui do ensinamento, né? Que uma água pura, quando se joga uma sujeira nela, ela começa a se sujar também, né? Por mais pura que ela seja, né? Então, né? Começa a ter ambientes difíceis, tudo começa a se espalhar os problemas para tudo quanto é lado. Essa questão da justiça divina aqui, tu vê, ele vai dizer, ó, que nós não sabíamos, e de fato, eu só estou tendo acesso a esse conhecimento agora, nunca vi local nenhum, como ele vai dizer, nenhum espírito encarnado, né, que somos nós, sabemos dessa face, né, mas sim, se a gente, só para deixar aqui mais uma referência de livro, inclusive do próprio autor, Rubens Saraceni, Diálogos com o Executor, é um livro difícil de ler, assim, é um romance umbandista, espírita, mas é difícil pelas coisas que você vai aprendendo no livro, né? Não é difícil no sentido de ser muito teórico, mas no sentido de você olhar e você ver, às vezes, a maldade acontecendo, que já é difícil, e aí você vê a justiça chegando e aí você pensa assim, mano, pô, é difícil, como ele vai dizer aqui, para você esgotar aquilo ali, pô, não é fácil, não é tranquilo, não é gostosinho, não é melzinho na chupeta, muito pelo contrário, ó, entende? Então, acredito quando Rubens vem nos contar aqui, né, da espiritualidade, dessa questão da justiça divina sendo alcançada, né? Mas, por exemplo, fico em dúvidas aqui quando faço a leitura. Tá, aqui em ponto que acontece isso? Porque nós estamos aqui na Terra com uma maldade torta e direita, né? E a galera que comanda isso, eles vão passar por esse processo ou Deus está lutando a alcançá-los? Vai lutar a alcançá-los até que ponto? Entende? Então você vê, mais um das partes aqui deste capítulo que eu fico com muitas dúvidas, querendo aprender mais e não tenho mais esse conhecimento aqui. Vamos aprendendo no futuro, né? Então a gente vê, a gente já viu a questão dos arcanjos, agora a gente vai começar a ver dentro da hierarquia os anjos, né? Então a gente viu que os arcanjos estão em questões maiores, trabalham para ajudar toda a humanidade, mas em questões maiores, e agora os anjos estão trabalhando mais próximos a nós, né? Os anjos são auxiliares dos arcanjos. Tudo se repete, se multiplica, surgindo os anjos da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, do saber, da vida, etc. Então você vê, a gente vai ver mais para frente isso, mas só já para trazer aqui para ficar claro esse ponto, que Deus trabalha replicando coisas que ele faz já, né? Então, se lá nas altas esferas Deus criou os 7 tronos, que tu vê, justamente, trono da fé, trono do saber, da vida, trono do conhecimento, da justiça, da lei, isso vai acontecendo em várias outras formações que Deus cria. Então vai ter essa lógica ali dentro dos tronos,
vai ter essa lógica dentro dos arcanjos, vai ter essa lógica dentro dos orixás, vai ter essa lógica dentro dos anjos, né? Então, porque Deus vai replicando as coisas, né? Então, e faz sentido isso, né? Porque se nós temos um trono regente por um orixá, por exemplo, ligado a Oxalá, que está ligado à religião, ele vai ter uma galera de seres, de divindades que vão estar sintonizados e afinizados com aquela energia de Oxalá. Então eles vão trabalhar para o trono da religião, da fé, em diversas áreas, diversas frentes. Então vai ter nível espíritos angélicos, arcanjos, espíritos angélicos e espíritos, como nós aqui tem encarnados, então vamos ter graduações evolutivas de espíritos que estão afinizados, trabalhando para aquele trono, trabalhando para Deus, né? Então, se isso está acontecendo, obviamente vai ter anjos que vai estar nisso, como vai ter espíritos encarnados que vão estar afinizados e trabalhando para cada trono, né? Então, a gente vai ter os anjos celestiais, os planetários, os dimensionais, de níveis e subníveis, assim como anjos individuais, que seriam os anjos da guarda. Deus doa uma qualidade a uma divindade original e todos os seres que forem fatorados por ela assumem a mesma característica e mesmas atribuições no universo. Se assim é com os tronos, assim também é com os anjos, com os arcanjos e com todas as classes de divindades. Uma qualidade de Deus é infinita em si mesma e dá origem a muitas classes de divindades. Cada classe se multiplica infinitamente e se distribui em hierarquias divinas, cobrindo todos os quadrantes da criação e atuando sobre todos os seres, todas as criaturas e todas as espécies. As classes de divindades formam o governo divino, que rege a criação em todos os seus aspectos, não deixando nada ou ninguém de fora ou entregue à própria sorte. Então, a gente está vendo que Deus vai criando de todo e essas criações vão se decompondo, né? Porque Deus está criando a todo momento. E existe ordem, não é bagunça. Existe um governo. Então, como a gente sabe, nós temos o governo que cuida daqui, Jesus e uma série enorme de seres que estão cuidando das coisas, né? Então você vê ninguém, por isso que eu até marquei essa parte aqui para comentar, porque ele vem nos corroborar esse conhecimento que a gente já sabe, graças a Deus, que é assim, que é ninguém fica abandonado. Não existe filho órfão na criação de Deus. Não tem assim, mas eu tô aqui na Terra, então eu tô abandonado. Não, você não tá. Deus está cuidando de você e você está sendo amparado por Deus e por trabalhadores da luz, dependendo do nível evolutivo. Você vê que a gente já viu uma escala evolutiva, né? Ó, olha que interessante essa parte agora. Ó. Toda a Gênese obedece a esta ordem. O magnetismo surge de uma qualidade divina, pois ela flui em um padrão ou onda própria que vai imantando tudo que toca. Então a imantação absorve o seu fator a fim que a qualifica. Essa qualidade absorve uma essência afim que a distingue e densifica até que assuma a condição de elemento. E este começa a gerar energias que alcançam os sentidos, despertando os sentimentos afins com a qualidade divina que iniciou todo o processo. Com as hierarquias divinas acontece a mesma coisa, e o mesmo se repete na criação, nas criaturas, nos seres e nas espécies. Então olha que interessante, a gente já viu isso lá atrás na questão de fatoração, né? A gente estava estudando a questão de fator. E aqui ele só está nos relembrando de como é que funciona aqui, criado a essência, essa essência vai se magnetizando e tal. Então olha que interessante, né? Se fosse possível aos cientistas estudar a natureza dos átomos, com certeza eles encontrariam em cada um uma qualidade divina e o fator que o individualiza e o distingue dos outros tipos de átomos. Já com as divindades, isto é possível de ser observado, pois basta nos colocarmos em sintonia vibratória com uma que captamos suas vibrações, irradiações e os sentimentos que despertam em nós
ou aceleram os que já vibrávamos intensamente. Então, olha que bonito o que Rubens Saraceni, a espiritualidade, vem nos contar aqui, que se os cientistas tivessem, porque os cientistas eles têm acesso aos átomos, né? Parece que agora nós temos microscópios eletrônicos potenciais, que até 20, 30 anos atrás, uma curiosidade, a gente não tinha uma foto de um átomo. Tanto que tinha aquele desenho do átomo lá, bonitinho, ele voando. A gente sabe que hoje em dia é uma nuvem de elétrons, ali no meio os prótons e os nêutrons, entende? E a gente não consegue precisar especificamente aonde está o elétron, né? Então a gente já mudou, né? Você vai ver lá o modelo atômico de Bohr, lá, se não me engano é Bohr, Linus Bohr, se não me engano, que era bem bonitinho, ele andandinho assim, não é aquilo ali, a gente sabe que não é. Mas durante muito, se não me engano, até 20, 30 anos atrás, a gente não tinha uma foto do átomo. A gente sabe que existe o átomo e representamos assim. Né? Hoje em dia, com os microscópios de altíssima tecnologia, a gente parece, tá? É uma coisa que precisa pesquisar, mas se eu não me engano, a gente já consegue tirar uma foto de um átomo. Né? Inclusive, a gente até já sabe que dentro do átomo nós temos outras forças, né, da natureza, como os quarks, né, e os gluons, e por aí vai. Mas, quando ele vai nos falar que os cientistas não olham, por quê? Porque eles estão olhando a questão física. Né? Como a gente sabe que a ciência daqui só olha o físico, mas quando eles se abrirem para o espiritual e começarem a olhar quais são os componentes espirituais, olha que interessante, a gente vai ver átomo a átomo que está ligado a uma dessas cadeias, dessas divindades, desses seres, desses tronos que criaram aquele átomo. Então, olha que interessante. Né? Então, imagine que interessante no futuro conseguir ver essa ligação maior entre a criação de Deus, dos tronos regentes, com o que está aqui. Bem, então, interessante isso. E ele vai nos falar aqui, né? Que para nós é mais fácil entender. Por quê? Porque a gente se conectar, a gente se sintonizar naquela faixa vibratória, a gente já vai sentir aquelas energias e ter essa conexão, né? Uma questão de fé aqui, né? Então, bem interessante. Aí ele vai falar um pouco sobre essa questão de como as faixas elas meio que respeitam, às vezes elas cruzam as outras, né? Então, como as notas musicais, ele vai dar aqui um exemplo, né? De que o dó, por exemplo, é o dó, né? Das cordas musicais, mas tu vai subindo na frequência, chega um momento que ele vira um ré, um lá, e assim vai indo, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, vamos seguir adiante. E, ó, a partir de agora fica um pouco. 37 minutos já. Deixa eu ver. É. É. É que agora a gente começa a ver umas partes de gráfico aqui, umas partes mais difíceis. Mas eu tenho aqui acho que umas 5, 6 páginas ainda de anotações. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu pensei que com o máximo de 1 hora a gente ia conseguir estudar tudo. Tô vendo que não, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui. A gente vê só até esse ponto. Daqui para frente, no próximo vídeo, então na parte 14, a gente com certeza vai finalizar esse capítulo. Porque aí agora a gente vai começar a ver esses desdobramentos do que a gente viu até agora. Então a gente viu a evolução ali a gente viu a hierarquia dos arcanjos, a gente viu dos anjos, a gente viu como que evolui essas questões das hierarquias aqui. E aí depois agora a gente vai começar a aprofundar de como é que vai funcionar essas coisas, né? Então, como é que vai funcionar dentro de, por exemplo, de Oxalá, ele vai se comunicar de qual forma e tal. Mas a gente vai nem estar no capítulo de hierarquias. Mas eu acho que eu vou pausar aqui, porque a gente vê de novo esses desdobramentos na próxima parte. Eu acho que fica melhor, senão isso aqui vai ficar denso demais. Tá bom? Então, gente, os recadinhos de todos os vídeos. Se você puder, por favor, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver aparecendo a opção de hypa o vídeo, deixa seu comentário, entende? Clica no gostei. Todas essas ações são de graça para você, são fáceis, são rápidas, são simples, mas ajuda muito o canal, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, isso mostra para o YouTube que esse canal é relevante, e dessa forma, o que acontece?
ele mostra esse vídeo para mais pessoas, espalha esse vídeo mais, espalha mais o canal, e aí mais pessoas vão tendo acesso a esse conhecimento. Então, se você puder, por favor, faça essas ações, que ajuda bastante o canal, tá bom? Também deixo o convite para vocês. Se você for no canal, na seção de playlists, vai ter as playlists organizadas por autor. Então a gente vai ter ali estudo de obras de vários autores. Então fica o convite se você quiser estudar outras obras comigo. Então tem lá livros do Jean Valjean, Roger Botines Paranhos, Osmar Barbosa, Rubens Saraceni e, se Deus quiser, muitos outros autores e muitas outras obras que a gente vai estudar junto. E o último recadinho é, principalmente nesse livro aqui, é muito importante. Assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Então, se você puder, eu recomendo fortemente, faça a leitura da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou avisando isso, lá no vídeo, parte número 1, no início do vídeo, eu explico com bastante detalhes por que eu estou dando esse aviso aqui. Tá bom, gente? E é isso daí. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que eu tenha conseguido passar e tenha sido claro o máximo possível frente ao que eu consigo, que eu tenho de conhecimento, que eu consigo fazer. Fiz o meu melhor, gente. No próximo vídeo eu vou precisar muito da paciência de vocês, porque nós vamos ter bastante gráficos que vocês vão ver de ponta cabeça. Mas eu vou mostrar aqui porque eu acho que fica um pouco mais didático. Por mais que a gente vai ver tela fatorial e tal, que são coisas que eu realmente não consegui alcançar, não consegui entender. Ele precisava ter explicado mais para eu conseguir alcançar. Mas nós vamos ver isso no próximo vídeo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo.